Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teoria dos Seguros, ou Teoria do Risco, se preferir. Na aula de hoje falaremos um pouco, bem introdutoriamente, sobre a teoria da credibilidade. E o que é essa teoria da credibilidade? Na verdade, a teoria da credibilidade é um método, um processo, tá? É uma forma de se precificar, tá? O valor do prêmio de um seguro, tá? O objetivo sempre vai ser esse, chegar no valor do prêmio. Só que o que é que a teoria da credibilidade faz de especial? Ela conjuga, ou seja, ela junta, tá, duas experiências distintas, tá? Uma da seguradora e outra que vem de outro canto, por exemplo, a média do mercado ou de uma outra seguradora que tenha mais informações. E qual é a utilidade dessa teoria da credibilidade? Por que é que ela é interessante? Porque quando a seguradora tem pouca informação, tá? O processo de tarifação dela não vai ser perfeito. Então, se ela pega informações de outro local que tem um produto similar com riscos similares, o processo de tarifação dela pode ser considerado muito mais eficiente, tá? E a gente disse também que a teoria da credibilidade é um processo porque ela é uma forma sistemática, ou seja, que você tem a cada interação, a cada novo ano, você pode atualizar tarifas, tá? Conforme você tem novas informações, tá? Então, por exemplo, eu também posso usar, além de usar riscos do mercado ou risco de uma outra seguradora, pegar riscos similares, mas em períodos anteriores. Olha o período anterior e faço a conjugação e vou fazendo a atualização dos novos sinistros. O risco pode estar diminuindo, aumentando e conjugando para balancear sempre com a experiência anterior, tá? E essa questão da atualização do valor do prêmio é extremamente importante. Que o objetivo da teoria da credibilidade é utilizar um maior volume de informações para ter uma maior precisão, tá? Uma maior certeza que aquele prêmio ali está bem calculado. Então, toda vez que chegam novas informações, você tem um período passe, você tem novas informações sobre aquele risco, sobre os sinistros, você deve atualizar, tá? Mantendo assim uma credibilidade alta no seu prêmio, tá? Por isso que ela tem esse nomezinho. E aí, qual é a fórmula da teoria da credibilidade? A fórmula dela em si é extremamente simples, tá? Como é que funciona? Você vai ter o prêmio calculado pela teoria da credibilidade, tá? A gente sempre está falando, veja, de prêmio de risco, depois que a gente vai colocar todos os carregamentos estatísticos e administrativos. E você vai fazer o quê? Ora, é uma média ponderada, tá? Então você tem um peso Z, que é o chamado fator de credibilidade. E aí você vai multiplicar esse fator de credibilidade a experiência da seguradora. Então você vê o que é que a seguradora tem de experiência, quais são as bases de dados dela, calcula o preço. E aí você tem o fator de credibilidade. Quanto maior o Z, maior é o peso que eu dou à experiência da seguradora, tá? Só que se a seguradora conhece muito pouco, o Z é pequeno e o menos Z, que é o seu complementar, vai aumentar. E aí eu vou dar um peso maior à informação adicional, que pode ser o risco médio do mercado, pode ser de um outro grupo de seguradoras que é maior. Enfim, várias formas de ter essa experiência adicional. O que importa é que você tenha aí um peso para um e o complementar para o outro, tá? Quanto maior Z, mais credibilidade eu dou à informação da seguradora. Quanto menor, menor a credibilidade, tá? Obviamente as seguradoras teriam idealmente sempre Zs alto, tá? Mas nem sempre isso é possível, tá? O caso extremo de Z ser zero quer dizer que você não dá credibilidade nenhuma ao que a seguradora tem. Pode ser um produto novo que ela acabou de lançar, ela não tem experiência, e ela vai ter que calcular baseado na experiência adicional completamente, tá? E aí, o caso oposto a Z igual a zero é a credibilidade total, ou seja, Z igual a 1. Então a gente quer saber quanto deve ser o tamanho da experiência da seguradora, tá? Qual deve ser o tamanho, ou seja, esse tamanho vai ser traduzido em duas coisas. Ou o tamanho da carteira dela, tá? Quantas apólices existem, né? Os expostos ao risco, ou a quantidade de indenizações sinistros que ocorreram, tá? Então, obviamente que quanto mais sinistro ocorreu, maior vai ser a minha experiência,
tá? Então eu vou ter o maior conhecimento do valor dos meus sinistros. Então existe um número, que possivelmente é grande, mas existe esse número tal que eu posso garantir que com Z1 minha experiência é boa, tá? Então vamos entender aqui em números que a gente está dizendo. Na prática a gente deseja ter uma probabilidade grande, tá? Essa é a probabilidade 1 menos tal. Então se eu quero que seja grande, o tal tem que ser pequeno, tá? De que a estimativa de prêmio pela teoria da credibilidade, tá? O PC usando somente a experiência direta, ou seja, o fator de credibilidade é 1, tá? Então vai ser o PC vai ser igual ao PD e a probabilidade, tá, que esse PD, ou seja, esse PC, né, o PC é igual ao PD, já que o Z é igual a 1, isso implica que o prêmio de credibilidade é igual ao PD, tá? Eu quero que esse PD seja próximo do prêmio de risco real, tá? A variação para cima ou para baixo seja muito pouco, seja só esse K% que é um valor pequeno, tá? E eu quero que isso aconteça com a probabilidade grande, tá? Então, se a gente considerar, como sempre vemos considerando, que é o caso mais comum, que a minha variável aleatória tem a distribuição de Poisson composta, tá? O sinistro agregado, tá? Com essa média de ocorrência de sinistros e uma distribuição de probabilidade do sinistro X, tá? Sendo que o lambda a gente vai dizer que é NP, onde N é o número de exposto ao risco, que a gente está tentando determinar isso também, tá? Não só a quantidade de sinistro, mas exposto ao risco. E P é a probabilidade de ocorrência do sinistro em um ano. Então a gente pode calcular que o nosso interesse pode ser tanto no lambda mínimo, o número mínimo de sinistros que eu tenho que ter para dar credibilidade total à informação da seguradora, ou número mínimo de expostos ao risco, tá? Sabendo que o lambda M é igual a quem? O NM exposto a risco vezes a probabilidade de você ter um sinistro. Como a gente está falando de uma Poisson composta, a gente já sabe que a média é lambda esperança de x, variância é lambda esperança de x2. Isso daqui é o prêmio de risco, tá? Que a gente falou aqui, o real, que obviamente já não tem como a gente saber, tá? A gente está estimando tudo e como é que a gente usa a teoria da credibilidade, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Ora, vamos lá, o que é que a gente quer fazer? Eu quero que o meu prêmio, tá? O meu prêmio aqui, calculado diretamente com a experiência da seguradora, lembrando que PC, que é o prêmio que a gente vai cobrar efetivamente de risco, vai ser igual a PD porque o Z é 1, vai estar numa margem variando aquele K% que a gente falou, vezes o que? Esse lambda esperança de X aqui nada mais é do que o prêmio de risco real, tá? Que eu não sei. Tá? Eu não tenho como saber porque eu não tenho dados suficientes para isso. Eu precisaria de muitos dados para saber o prêmio de risco real. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou dizendo que eu vou ter uma variação, vamos dizer, K igual a 5%. Então, eu tenho que esse prêmio daqui vai estar numa margem de 95% a 105% do prêmio de risco real. E eu quero que isso aconteça com a probabilidade grande, tá? Que é esse tal que a gente está dizendo aqui. Então, isso vai ser o tal é pequeno, esse valor é grande. Então, a probabilidade que a gente está calculando aqui do nosso prêmio, que a gente vai cobrar através da experiência direta, está próximo ali do meu prêmio de risco real. Aí, o que é que eu fiz para chegar aqui nessa próxima linha? Tá? Eu vou, obviamente, fazer uma aproximação pela normal. Então, a primeira coisa que eu subtraí foi pela média. E quem é a média? Lambda, esperança de X. Só que repara que se eu fizer a multiplicação aqui, vai ser 1 lambda esperança de x menos k lambda esperança de x. Então, quando eu fizer a subtração, essa subtração aqui vai cortar com esse 1 daqui e com esse 1 daqui. Então, vai sobrar só essa segunda parte. Menos k lambda esperança de x, k lambda esperança de x. E depois, para a gente padronizar, a gente faz o quê? A gente divide pelo desvio padrão, que é a raiz da variância do prêmio, tá? Que a gente sabe que é o lambda esperança de x ao quadrado, tá? A gente dividiu pelo desvio padrão, fez isso aqui na equação dos três lados para não alterar, tá? Aí supondo, tá? Obviamente, a gente sempre vai para hipótese nula, né? A ideia de supor que a distribuição da amostra é igual à distribuição da probabilidade da população, ou seja, a amostra também tem a distribuição lá de Poisson composta, então a gente obviamente pode aproximar isso por uma normal. Então, a aproximação da aproximação, tá? Cuidado com isso aí. Quem não lembra dessas ideias é porque a distribuição amostral volta lá para a inferência, tá?
E aí então o que a gente tem que fazer, já que a gente está usando a aproximação normal, para saber o número mínimo de sinistros, tá? O lambda m, é fazer o quê? Olha, é pegar aquilo ali, tá? O que está do lado direito e do lado esquerdo, igualar um valor tabelado que nos dê a nossa probabilidade grande lá de conseguir que o nosso prêmio não tenha tanta variação. Como a gente sabe que a variância é igual a lambda esperança de x ao quadrado, e a gente sabendo que a variância é igual à esperança do x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, tá? A gente pode inverter isso e obter essa função aqui, tá? Que a esperança de x ao quadrado é a variância de x mais o quadrado da esperança de x. Substituindo isso aqui embaixo, tá? Foi só essa substituição. E depois a gente faz o quê? Eleva os dois lados ao quadrado, eleva tudo isso ao quadrado, e depois joga esse denominador que está aqui para cá. Então daqui para cá foi feito isso. Elevou-se os dois lados ao quadrado para se livrar da raiz e isolou o numerador aqui em cima. E aí o que é que a gente faz mais? Ora, o nosso objetivo é determinar o número mínimo de sinistros que satisfaz essa equação. Então o que é que a gente vai fazer? Vai voltar aqui em cima e vai isolar o lambda. Tudo que não for lambda a gente vai jogar para o outro lado da equação. Então vai sobrar quem? O lambda, tá? Jogou o k para o outro lado e esperança de x ao quadrado para o outro lado. E aí a gente coloca dessa forma para ficar melhor, tá? De trabalhar. Entre parênteses, tá? Esse pedaço aqui e esse pedaço. E aí a gente ainda pode ver o quê? Que eu posso fazer a divisão desse por esse daqui, que vai dar 1. E quem é a variância? A variância é o desvio padrão ao quadrado, certo? Então eu coloco aqui também entre parênteses, tá? Essa divisão deu esse 1 daqui. E a variância é o desvio sobre esperança de x, tudo isso ao quadrado. Então essa é a formulazinha bonitinha para a gente descobrir o número mínimo de sinistros para poder dar credibilidade total ao prêmio da experiência direta de seguradora. Obviamente, eu sei que lambda m é igual ao número de expostos ao risco vezes a probabilidade de sinistro. Passando esse p para o outro lado, eu descubro o número mínimo de expostos ao risco que eu teria que ter na minha carteira para, novamente, dar credibilidade total à experiência direta da seguradora. Tudo bem? E aí, só para a gente observar, nessa última equação aqui, o que é que está acontecendo, tá? A gente tem coisas que estão no denominador e coisas que estão no numerador, tá? E aí, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. Quando o K diminui, quem é o K? Vamos olhar quem é o K. O K é o quê? Tá? É a distância que eu tenho do prêmio calculado pela experiência direta unicamente e do prêmio real. Então, se eu estou diminuindo essa distância, eu estou dizendo que o erro de usar um em relação ao outro vai ser muito pequeno. Quanto menor é esse erro que eu quero ter, maior tem que ser o quê? O meu número disposto ao risco. É o que a gente sabe. Para eu ter uma variabilidade menor, eu preciso ter uma amostra maior. É a mesma ideia que vem lá da estatística. Então, quanto menor que seja esse erro, tá, do valor do prêmio de usar um em vez de usar o real que a gente não conhece, que a gente está estimando a partir de uma amostra, maior tem que ser o meu número disposto ao risco. Ou seja, se eu tenho uma precisão maior, com uma carteira maior. Se eu diminuo a probabilidade de ocorrência de sinistro, isso quer dizer o quê? Que eu tenho menos sinistros ainda. Então, eu vou ter que ter um número muito maior de apólices para observar alguns sinistros. E aí poder fazer a coisa. Então, menor probabilidade, menor frequência de sinistro, preciso de mais exposto ao risco. Agora, eu estou fazendo o quê? Estou subindo a área de cobertura, tá? A probabilidade do nosso cálculo está correto, tá? Pensa como se fosse um intervalo de confiança, está maior, estou aumentando a confiabilidade do meu intervalo, é uma área maior, ou seja, a chance daquela minha estimativa estar errada é menor. Se eu estou aumentando isso, eu aumento o valor tabelado Z, ou seja, eu vou ter novamente o número de expostos ao risco maior. Eu estou diminuindo lá o alfa, né? Então, ou seja, o que aqui para a gente é o tal, né? Então, eu estou tendo uma confiabilidade maior na minha estimativa. E se eu pego o desvio dividido pela esperança, que é o coeficiente de variação, tá? Então, se eu tenho um coeficiente de variação maior aqui, tá? É a única coisa que, repara, que todos os outros a gente olhou aumentando, mas se eu tenho um coeficiente de variação aumentando, coeficiente de variação maior, variabilidade maior nos valores dos meus sinistros. Se eu tenho uma variabilidade maior no valor do meu sinistro, para continuar tendo
uma mesma certeza, eu preciso ter mais expostos ao risco, tá? Então veja como é tudo muito similar ao tratamento lá de teste de hipóteses e intervalos de confiança. Para eu ter uma maior confiabilidade nessa estimativa, nessa credibilidade total, eu sempre vou precisar aumentar, no caso, a minha amostra, ou seja, meus expostos ao risco. Tudo bem? E aí, para finalizar, tá? Como eu falei, uma aula bem introdutória, eu vou deixar aqui referências para vocês estudarem mais a fundo esse tema de credibilidade. Eu vou fazer 2 exemplos rápidos, tá? E aqui, calcular o número mínimo de sinistros, tá, requeridos, então eu quero saber quem é o lambda M. Em uma experiência direta, de modo que haja uma probabilidade de 90%, tá? Quem é que é o nosso 90%? É a probabilidade, tá? Então, é o 1 menos o tal lá, tá? De que a distância entre o prêmio de risco real, que é o nosso P', e o prêmio de risco calculado, tá? Que é o PC, que é igual ao PD, porque é credibilidade total, utilizando 100%, tá? Que é isso que ele está dizendo, do prêmio de risco da experiência direta, credibilidade total, não seja superior a 5%. Então, quem é o 5% aqui é o K. Então, é aquilo. A distância de um prêmio que eu vou utilizar com os meus dados para o prêmio real não vai ser superior a 5%. 105, 95%, tá? E aí ele dá uma colher de chá para a gente nessa questão, que ele diz, ó, suponha que os sinistros são constantes. O que quer dizer que o sinistro é constante? Ora, se x é constante, o que quer dizer isso? Que ele tem variabilidade 0. Se ele tem variabilidade 0, aquela segunda parte lá da nossa conta, tá, da nossa fórmula, é igual a 0. É 1 mais 0 elevado ao quadrado. É 1. Então, para a gente vai sobrar quem só? O lambda m é o valor tabelado sobre o K. Tudo isso ao quadrado, tá? Ora, aí o resto é simples. 1 menos o tal é igual a 90%, tá? Isso quer dizer o quê? Obviamente, a gente consegue inferir que o tal é igual a 10%, mas para a gente ter certeza aqui, não ficar decorando o que é isso, o que quer dizer probabilidade. Pensa que eu estou calculando o intervalo de confiança ou estou fazendo o teste de hipótese bilateral. O 1 menos o tal, o 90%, é a área que fica no meio. Então, o restante, ou seja, o tal sobre 2, é a área que fica em cada uma das caudas, tá? A ideia é sempre essa. Então, 1 menos tal é a área do meio, tal sobre 2 é a área das pontas. 5%, 5%. Qual é o valor tabelado na normal padrão que me dá essas áreas? É 1,645, tá? Então, sabemos quem é o Z e a gente sabe quem é o K, tá? O K é 0,05. Então, basta a gente substituir. O lambda m vai ser igual a quem? 1,645 sobre 0,05 ao quadrado. Calculando isso, a gente tem que o número mínimo de sinistros para a credibilidade total nesses termos seria de 1.082 sinistros. E um segundo exemplo, a gente tem que a frequência de uma carteira de seguros de sinistros é 3%. Então, esse é o nosso P, é a probabilidade de ocorrer um sinistro em um exposto a risco. Ele já dá a média e o desvio padrão, tá? Então, qual o tamanho mínimo do número de sinistros, o lambda m e o nm, para que haja credibilidade total? PC igual a PD, porque o Z é 1. Dado que K é 10%, ou seja, agora a gente está aceitando uma variabilidade maior, a distância entre o prêmio de risco e o prêmio que a gente vai usar é de 90% até 100%, tá? Essa variabilidade. Só que agora a probabilidade disso estar certo, eu quero que seja 95%, tá? Então, como é que fica? Quem é que tem que ser nossa experiência mínima? Ora, acaba sendo uma simples aplicação da fórmula. Qual é a fórmula? É o valor tabelado, 1 menos tal ao quadrado, sobre o K, que é a variabilidade, tudo isso ao quadrado, que multiplica quem? 1 mais o nosso coeficiente de variação, que é o sigma de x sobre a esperança de x, também ao quadrado.
Ora, substituindo tudo isso, eu quero o valor tabelado que deixa 0,95 no meio. É 0,025 para cada lado. Vocês já devem estar na ponta da língua que isso é 1,96. Se não lembra, olha lá na tabela da normal. O nosso K é 0,1 ao quadrado. 1 mais o desvio padrão é 150 e a esperança é 1000. Também ao quadrado. Calculando isso, nós temos o número mínimo de 393 sinistros. Como a gente sabe que o lambda m é igual ao número de expostos ao risco vezes a probabilidade, o nm, número de expostos ao risco, é quem? Ora, é o lambda m que a gente acabou de calcular, 393, dividido pela probabilidade de ocorrência de sinistro 0,03, que dá 13.100 expostos ao risco. Então, você precisaria de um desses dois cenários para poder atribuir credibilidade total à experiência da seguradora sobre esses parâmetros. E o caso mais interessante, tá? Esse é o caso que a gente quer saber. Quando é que a seguradora pode usar credibilidade total? Quando você tem muita informação. Não tenho essa quantidade de informação. Então, Z vai ter que ser um número diferente de 1. Vai ser um número entre 0 e 1. E aí, como é que eu vou calcular esse Z? Bem, existem diversas formas, tá? Diversos modelos. Essa é uma área de pesquisa na ciência atuarial de veras extensa, tá? Você propor modelos de credibilidade é uma pesquisa bem interessante, tá? Olhar como os modelos funcionam em dadas situações. Se vocês olharem um livro que a gente tem usado sempre do Ferreira, tá? De modelos de precificação, ele vai dar dois modelos, ele dá hiperbólica e flutuação limitada. Existe o modelo de maior precisão, o modelo de Bullmann, o modelo de Bullmann-Straub. Para quem não conhece o Bullmann, ele é um atuário suíço extremamente importante na história da matemática atuarial do século XX, tá? 21. E ele que começou a produzir modelos de credibilidade baseado em estatísticas bayesianas, e existem diversos outros, tá? Então, assim, a forma de determinar Z, cada forma vai ter as suas vantagens e desvantagens. Algumas são mais simples, outras são mais complicadas. E isso, dependendo do cenário, vai ser mais vantajoso usar um ou outro. É como dizer, qual a melhor distribuição de probabilidade para modelar um sinistro. Tem caso que é uma gama, tem caso que é uma Weibull, tem caso que é um Pareto, tem caso que pode usar um exponencial, que é mais simples, tá? Como é que você define? Ora, se você tem um valor do seu sinistro e quer decidir qual a melhor distribuição para X, você tem vários métodos estatísticos, como a máxima verossimilhança, e aí usar o A e C, o B e C, o CA e C para verificar qual a melhor distribuição, tá? Aqui também você tem uma área muito extensa de estudo e por tempo e também por escopo da nossa disciplina, a gente não vai adentrar a fundo nas ideias de credibilidade. Eu queria mais mostrar a fórmula básica e que o cálculo de Z, aí existem diversas formas, tá? A questão da credibilidade total é simples de analisar, mas o cálculo de Z, nem tanto. As referências que eu vou aconselhar para quem quiser adentrar no estudo, certo? Sobre modelos de credibilidade, o artigo que originou esse modelo de Bullmann é esse artigo aqui, vocês acham facilmente, gratuitamente na internet, tá? Ele está disponível em vários links, basta jogar no Google que você acha. E também um trabalho em português, para quem tiver mais dificuldade no inglês, é a tese da Mano, certo? Que ela fez no Rio de Janeiro e foi publicado, eu não consegui achar, eu acho que nem está disponível o texto original da tese dela, tá? Porque nessa época não se digitalizava, mas a Funenseg fez o favor de publicar a tese dela um ano depois, a de 96 e em 97 publicaram no caderno delas, e vocês sabem que no site da Funenseg você tem a biblioteca virtual deles com todas as obras disponíveis em PDF, né? Então vocês podem baixar sem custo nenhum a tese dela, e ela analisa os modelos de credibilidade e várias dessas formas de credibilidade parcial. Tá? Essas foram as referências usadas na aula de hoje. Ficamos por aqui e até um próximo curso.